vou convidando a todos para que, para fecharmos os nossos olhos, vamos serenando o nosso coração e vamos deixando do lado de fora tudo que é preocupação, problema, angústia, aflição. Vamos deixando do lado de fora tudo que é matéria e vamos, nesse instante, sendo apenas espíritos. E assim, vamos saudando aos nossos mentores individuais, vamos saudando aos mentores da casa Irmã Mileide e saudando também aos irmãozinhos que fazem toda a nossa proteção e a higienização. E assim vamos nos ligando às fraternidades através da prece. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim vamos passando por Paulo de Tarso e Maria de Magdala, que são exemplos maiores de reforma íntima, que nos mostram que a reforma íntima que tanto almejamos é possível para todos nós. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, que é o preposto de Jesus perante a pátria brasileira. Que o anjo Ismael possa derramar suas bênçãos e a sua luz dourada sobre estas terras. E assim vamos nos ligando à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, rogando a ela o auxílio para que nos leve até o Mestre Jesus. E aos pés do Mestre Jesus, rogamos a Ti, Mestre, e agradecemos pela oportunidade do trabalho desta tarde de hoje. E assim, com Tu, Senhor Jesus, vamos chegando até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos e louvamos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda existe dentro de nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Primon e é com muita alegria que eu venho até a casa Irmã Mileide. Recebo esse convite para fazer o Evangelho da tarde de hoje. E o tema proposto para a nossa tarde de Evangelho é: peça com fé que o auxílio virá. Esse tema ele é baseado no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo: buscai e achareis. E o nosso tema de hoje ele está relacionado com a lei do trabalho e, consequentemente, com a lei do progresso, porque o progresso ele é produto do trabalho, porque o trabalho é quem coloca em ação as forças da inteligência.
Nos primórdios da humanidade, no começo da civilização, o homem utilizava a sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das intempéries e também para se defender dos inimigos. Essas eram as suas únicas preocupações. Mas Deus deu ao homem, mais do que deu aos animais, o desejo constante de se melhorar, que foi o que impulsionou o homem à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, trazendo as descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, pois é através da ciência que proporciona ao homem o que falta a ele. E graças a essas pesquisas que o homem tem realizado ao longo da história, a inteligência do homem ela foi se desenvolvendo e a sua moral ela foi se depurando. As necessidades do espírito elas vêm logo após as necessidades do corpo. Após o alimento material que o corpo necessita, o indivíduo necessita do alimento espiritual. E é dessa maneira que o homem evolui da selvageria para a civilização. E não existe progresso sem a reencarnação. Por quê? Pois se cada espírito que por aqui passou na Terra, ele não retornasse mais para cá, a humanidade ela se renovaria sem parar com entidades primitivas, que teriam ainda tudo para aprender e tudo ainda por fazer. Então, não teria razão para o homem de hoje ser mais adiantado do que os homens dos primeiros tempos do mundo, pois para cada nascimento o trabalho intelectual teria que ser recomeçado do zero. E a alma, quando ela volta para cá com o seu progresso já realizado e adquirindo uma experiência a mais a cada vez que ela retornar aqui para a Terra, ela vai evoluindo gradualmente, da barbárie à civilização. E da civilização material, em seguida ela evolui para a civilização moral. E com o progresso, o resultado do trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3 do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade nossa. Se o corpo não trabalhasse, a nossa musculatura ela seria toda atrofiada. E assim como o corpo, o nosso espírito ele também trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. Certa vez o Chico Xavier ele estava muito doente e debilitado e ele achou que tinha chegado a hora dele. E ele perguntou para o Emmanuel quando é que ele desencarnaria. E o Emmanuel respondeu: nem pense nisso. Enquanto você puder fazer uma prece por algum necessitado, você ainda estará sendo útil. Ou seja, a prece por alguém, ela também é um trabalho. Tudo na natureza trabalha. Como a gente trabalha, os animais, vegetais, eles também trabalham. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que possuem, se limita à sua própria conservação. Isso é feito através do instinto. Já ao homem foi dada a inteligência. Portanto, o trabalho para o homem tem a finalidade, além da conservação do corpo, de manter a sua existência, tem também a finalidade do desenvolvimento da faculdade de pensar, o que
propicia ao homem o progresso. É como nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no trecho que fala sobre olhai as aves do céu, porque elas não semeiam, elas não cultivam, elas também não fazem a armazenagem dos alimentos nos celeiros, e mesmo assim Deus nosso Pai as alimenta. E esse trecho do Evangelho fala também sobre os lírios do campo, que os lírios eles não produzem tecido algum, mas Deus também não deixa de os vestir. E esse trecho ele nos traz a reflexão de que não devemos nos preocupar em demasia com o que nós vamos comer, com o que vamos beber, com o que nós vamos nos vestir. Porque Deus, ele sabe de todas essas nossas necessidades. Então, a orientação dada no Evangelho é para que nós busquemos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas se acrescentarão. Porque a cada dia já basta a sua própria aflição. E um outro alerta que Jesus nos faz, que nós podemos encontrar no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, é sobre essa corrida desenfreada e o desejo pela riqueza e pelos bens materiais, porque digno é o trabalhador do seu dia. E tem um trecho da música Trem-Bala, da Ana Vilela, que fala perfeitamente a respeito disso, que diz assim: também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Olha que profundo que é esse trecho da música, porque ele diz que nós perdemos muito tempo correndo atrás do que é material, do que é passageiro, que é temporário, correndo atrás de riqueza, e enquanto isso a nossa vida vai passando e a gente nem percebe, a gente vai deixando de conviver com as pessoas, com os nossos familiares, com quem a gente tem a nossa missão aqui na Terra de conviver e de se desenvolver. Então, a gente acaba se ligando demais ao materialismo e perdendo excelentes oportunidades de evolução moral. E um mau exemplo disso que nós tivemos foi durante as primeiras semanas da pandemia, que teve uma corrida enlouquecida das pessoas nos supermercados atrás de alimentos, comprando muito mais do que elas realmente precisavam. Via-se no supermercado pessoas com 2, 3 e até 4 carrinhos abarrotados de compras. Então, simplesmente na hora do aperto, ninguém pensou em ninguém. Neste momento, nós nos esquecemos de pensar no próximo, pensando apenas em nós e nos nossos, esquecendo que os laços de família, da família espiritual, eles se sobrepõem aos laços da família de carne. E outra coisa, quando nos foi dada a oportunidade de nós provarmos a nossa fé e a nossa evolução moral com essa pandemia, nós fracassamos. Nós ignoramos que quando sobra alguma coisa em nossa casa é porque está faltando na casa de alguém. E agora eu vou trazer para vocês duas histórias. A primeira história diz o seguinte: um rapaz, ele pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha lá no jornal um anúncio de emprego.
E aí ele foi até a empresa, aí ele viu uma fila enorme de candidatos na porta da empresa e disse: Ah, esses candidatos são melhores do que eu. E acabou indo embora. Aí no caminho para casa, um garoto deu para ele uma rosa. Ele pegou a rosa, subiu no ônibus e, como ele estava chateado, ele jogou a rosa fora pela janela. Aí, ao chegar em casa, esse rapaz ele começou a brigar com Jesus. Ele começou assim: Ah, é assim que o Senhor me trata? É assim que o Senhor me ama? E aí ele foi dormir. E em sonho, Jesus lhe disse: Meu jovem, o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa fui eu que lhe dei. Eu inspirei aquela criança para lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado no ônibus. Em vez de você dar a rosa para ela, você jogou fora. Então, não adianta a gente pedir alguma coisa e não ter fé. Porque quando a gente pede alguma coisa, ter fé é o primeiro passo para a gente realizar. Aí a segunda história que eu trago diz assim: um outro rapaz, ele estava em sua casa quando começou a chover muito forte e a rua começou a alagar. Aí passou um carro pelo local e o motorista desse carro ofereceu uma carona para um local mais seguro, já que ali era um local muito baixo e poderia alagar. Aí o rapaz agradeceu o motorista e disse que não precisava de ajuda porque Deus iria protegê-lo. E aí passaram-se algumas horas e a água já estava acima dos seus joelhos. Aí um grupo de pessoas avistou ele lá na casa, com água acima dos joelhos, e jogaram para ele uma corda para tirar ele de lá. Mas uma vez o rapaz ele agradeceu a ajuda, mas recusou, afirmando que Deus o ajudaria. Pois bem, passaram-se mais 2 horas e a água já estava acima da sua cintura. E nesse momento passa ali um bote com os bombeiros que se ofereceram para retirar ele dali. Falaram: vem com a gente, você vai se afogar aqui, vai encher. E ele disse que não podia aceitar, que ele tinha muita fé que Deus o ajudaria. E aí se passou mais 1 hora e o pobre, mas teimoso homem estava com água no pescoço já. E quando se aproxima dele um helicóptero para resgatá-lo, e ele não aceita. Ele afirma ainda a sua fé na ajuda de Deus. E momentos depois nós já até imaginamos o que aconteceu, né? Ele desencarnou. E chegando no céu, ele foi reclamar com Deus. Ele falou assim: Deus, eu pedi tanto a sua ajuda, tive tanta fé, por que o Senhor não me ajudou? E Deus disse: Meu filho, como eu não te ajudei, eu mandei para te salvar um carro, uma corda, um bote e até um helicóptero, mas você não fez nada, você nem se mexeu. Então, o que fica dessa história é que não adianta a gente pedir, ter fé e não ter ação, trabalho, contribuição, porque Deus ele se manifesta através das pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versículos 7 e 8, nós podemos encontrar a seguinte afirmação: Peça e lhe será dado. Busque e
e achará. Bata à porta e ela lhe abrirá. Porque todos os que pedem, recebem, e os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. E com essas palavras, Jesus nos estimula a oração e a confiança em Deus, e na certeza de que Deus não deixará jamais de atender às nossas necessidades, sejam elas necessidades materiais ou necessidades espirituais. Não importa qual tipo de necessidade seja, desde que nós façamos a nossa parte, nos esforçando para conseguir. Então, reparem que, para que não ficasse a menor dúvida sobre esse ponto, após o Mestre Jesus fazer uma tripla referência quanto à maneira que devemos nos comportar para que o céu nos ajude, eu digo tripla referência porque ele diz: peça e lhe será dado, busque e achará, bata a porta e ela lhe abrirá. Então Jesus afirma, logo em seguida, categoricamente, que todos os que pedem, recebem, e os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. E sendo Deus onisciente, ou seja, Deus sabe de tudo o que nós necessitamos. Muitas pessoas pensam que Deus vai fazer por nós tudo o que a gente quiser, e sem que tenha a necessidade de a gente pedir nada a Deus, e nem de desprendermos qualquer esforço de nossa parte para isso. É um ledo engano, porque com essas atitudes as pessoas demonstram somente que não compreenderam essa passagem do Evangelho. Primeiramente, a razão do pedir não é informar a Deus o que nós necessitamos, e nem lembrar a Deus algo que porventura Deus tenha se esquecido, porque não é da natureza de Deus se fazer de desentendido para nos ajudar, e nem de se esquecer. E com o ato de pedir, nós estamos confessando a nossa fraqueza. E com esse ato de humildade e de fé que a gente demonstra, nós estamos criando as condições vibratórias que são indispensáveis para que a graça divina atue sobre nós, nos fortalecendo o ânimo de modo a termos boas condutas em relação aos nossos empreendimentos, nos inspirando soluções adequadas aos nossos problemas, nos trazendo a paciência e a resignação, que são necessárias para nós vencermos as nossas provas, por mais difíceis que elas possam ser. Então, não basta, porém, somente a gente pedir. É preciso, em complemento do pedir, o procurar e também bater. Ou seja, nós temos que nos mexer, trabalhar e persistir até que o objetivo seja alcançado. Então, seja para a conquista de uma situação mais confortável ou para vencermos as nossas inferioridades morais, os esforços próprios, eles são absolutamente necessários. Esperar que Deus nos dê tudo o que pedirmos, nos dispensando de qualquer colaboração, é agir de maneira insensata, porque o progresso é filho do trabalho. E, da mesma forma, existem também pessoas que não pedem nada para Deus. Elas são as autossuficientes. Elas julgam que podem conseguir tudo o que querem somente com os recursos da sua inteligência e do seu trabalho. E Deus não castiga essas pessoas, como erroneamente as pessoas dizem por aí.
mas elas ficam abandonadas à própria sorte. As quedas e frustrações que com toda certeza essas pessoas virão a sofrer vão se encarregar de abater o orgulho dessas pessoas, fazendo que elas reconheçam as suas próprias limitações e possam se voltar para o alto. É aquela história, né? O ateu, ele vai continuar sendo ateu até o avião cair. Aí ele começa a gritar: "Ai, meu Deus, me ajuda!" Não é verdade? E quando Jesus ele cura um paralítico, ele diz em seguida: "Levanta-te e anda." Ele devolveu os movimentos, mas a obrigação de se levantar e de andar com o próprio esforço era do paralítico. Quando Jesus cura um cego, os judeus foram saber do cego que Jesus havia lhe feito. E o cego disse: eu não sei. Ele passou um pouco de barro nos meus olhos, pediu que eu fosse até o tanque, aí eu fui até o tanque, me lavei e passei a enxergar. Então, a obrigação do cego de ir até o tanque, de se lavar para que ele pudesse voltar a enxergar, ela estava ali. Jesus não tirou essa obrigação. O cego, ele teve que dar a contribuição dele para a própria cura. Antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele perguntou: "O que vocês têm?" E as pessoas responderam: "Nós temos 5 pães e 2 peixes." Jesus então abençoou aqueles alimentos e fez a multiplicação que nós conhecemos. Porém, a multidão teve que dar a sua parte, ela teve que dar a sua contribuição. No caso, foram os pães e os peixes. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, foi até a porta do túmulo e disse: "Lázaro, vem para fora." A vida de Lázaro foi restituída, mas a obrigação de sair do túmulo mobilizou as forças de Lázaro. Jesus sempre nos dá as condições, mas não dispensa o nosso esforço, a contribuição de cada um. E mais do que isso, Jesus exemplificou todo esse ensinamento. Então, nós não devemos ser, portanto, nem aqueles que se mantêm apáticos, inertes, que ficam esperando que tudo caia do céu de mão beijada, sem e também nós não devemos ser como aquelas pessoas que são arrogantes e presunçosas, que elas acreditam não necessitar do auxílio de Deus. Nós devemos orar confiantes e trabalhar perseverantes, que se assim nós procedermos, nós sempre acharemos quem nos estenda mãos amigas, e todas as portas se abrirão para nós, pois não existem obstáculos que não sejam removidos diante do empenho e da vontade, quando são aliados a uma fé viva e operante. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês fazendo o Evangelho. Agradeço o convite da Casa Irmã Mileide e convido vocês a fechar os olhos novamente, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria e a espiritualidade da casa, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, realizando o Evangelho, dessa vez reunidos através de uma live, de computadores, de telefones celulares, que só foi capaz isso através do desenvolvimento da nossa inteligência. Então, nós estamos utilizando a nossa inteligência
o resultado da nossa inteligência, que é a tecnologia, para continuar os nossos trabalhos na casa nesse tempo de pandemia. Então nós agradecemos essa oportunidade e pedimos a permissão para encerrar dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, que assim seja com a graça de Deus. Muito obrigado a todos e até uma próxima vez.